Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar direto numa história que é pura montanha-russa, super dramática, que atravessa gerações e tá cheia daquelas reviravoltas profundas. Tudo isso está lá nos textos originais de 2 Crônicas, dos capítulos 34 a 36. Basicamente, é uma narrativa fascinante sobre como um texto sagrado, que ficou esquecido sob um monte de escombros por muito tempo, conseguiu simplesmente ressuscitar a alma de um reino inteiro. É uma jornada que sai lá do fundo do poço da idolatria, sobe para um pico milagroso de reavivamento, sofre um colapso gigante e, no fim das contas, termina com uma faísca de esperança que ninguém imaginava. Bom, para a gente se guiar, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. 1. A descoberta da lei. 2. A maior Páscoa de Judá. 3. A queda trágica de Josias. 4. O exílio babilônico. E 5. Esperança na restauração. Então, bora lá! Parte 1. A descoberta da lei. O despertar de um rei menino. Para a gente entender o peso de tudo isso, é preciso lembrar que o reino de Judá vinha de uma fase super sombria, tá? Sob o comando dos reis anteriores, Manassés e Amon, a nação estava totalmente afundada numa idolatria destrutiva. E o que é mais legal é ver como o jovem rei Josias quebra esse ciclo de um jeito radical. Aos 8 aninhos de idade, no meio de uma crise moral imensa, ele é coroado rei. Aos 16, ainda adolescente, ele já começa a buscar ativamente o Deus de Davi, indo totalmente contra a maré da cultura corrompida da época. Quando ele faz 20 anos, o negócio fica sério. Ele começa a expurgar ídolos de todo o país. E olha o detalhe, essa reforma gigante começou antes mesmo dele descobrir as antigas escrituras. Aí, aos 26 anos, ele decide reparar o Templo de Jerusalém. E é bem aí que a história dá uma virada espetacular. Imagina a cena. Durante a reforma, enquanto o dinheiro estava sendo repassado para os trabalhadores, o sumo sacerdote Ilquis acha um negócio que mudaria tudo. Escondido nos escombros, ele encontra o livro perdido da lei de Moisés. Acredita-se que sacerdotes fiéis esconderam esse manuscrito ali durante as perseguições antigas. Os nossos textos de referência trazem uma metáfora super certeira para isso. Um livro perdido dentro do próprio templo é tão inútil quanto uma Bíblia novinha que fica pegando poeira numa estante na sala, sabe? O conhecimento estava lá, adormecido. Quando leem essas palavras em voz alta, o Josias toma um choque de realidade. Ele percebe o abismo enorme entre o que a lei exigia e a bagunça que a nação tinha virado. A reação dele é visceral, ele rasga as próprias roupas na mesma hora. É um sinal de desespero mesmo, de lamento por tantas gerações que simplesmente ignoraram a espiritualidade. E tem uma perspectiva muito boa dos estudiosos aqui sobre o poder desse texto. Eles apontam que esse livro sagrado é mais antigo que os nossos pais, mais verdadeiro que as tradições e age como a espada do Espírito, a onipotente palavra de Deus. A grande sacada aqui é mostrar que quando a palavra entra em ação de verdade, não tem para ninguém. O que mudou Judá na época não foi uma nova política ou um debate sem fim, foi o simples impacto de ler aquele texto ancestral. Isso quebrou totalmente a inércia e forçou uma mudança de direção que esforço humano nenhum conseguiria fazer sozinho. E aí a gente para e se pergunta, como um livro esquecido consegue transformar uma nação inteira? A resposta tem tudo a ver com liderança. A dor pessoal do Josias não ficou só para ele. Ela virou a faísca para uma reforma nacional. Ele foi lá, consultou a profetisa Uda, que, aliás, confirmou que a situação era grave, e em vez de sentar e chorar, ele agiu. Ele convocou todo mundo, do mais rico ao mais pobre, para o pátio do templo. Lá, eles leram a lei em voz alta e fizeram um acordo coletivo para seguir aqueles mandamentos de todo o coração. O que nos leva à parte 2, a maior Páscoa de Judá, um pico de devoção. Agora que a nação estava de volta aos trilhos, a gente chega no ápice dessa era. O livro que eles acharam tinha instruções super detalhadas sobre adoração. A decisão do rei, colocar tudo em prática na hora e celebrar a Páscoa. E esse número aí, 33 mil, não é só uma estatística. São 30 mil ovelhas e cabritos, mais 3 mil bois que o próprio Josias tirou do bolso dele e doou para o povo. A ideia não era se exibir, mas garantir que nenhuma família ficasse de fora da festa por falta de dinheiro. Vendo esse exemplo incrível, os nobres e líderes também entraram na onda e doaram milhares de outros animais. O resultado dessa generosidade toda, somada a seguir as regras à risca, foi um evento simplesmente histórico.
Os textos dizem com todas as letras que não existia uma celebração com essa escala gigantesca e tanta harmonia desde os tempos do profeta Samuel. É incrível ver a logística disso tudo. Seguir as instruções funcionou como uma engrenagem perfeita. Sacerdotes sacrificando, levitas preparando tudo no tempo exato e os músicos cantando sem parar. Eles nem precisavam sair do lugar. A comida ia até eles. Tudo fluiu como uma grande orquestra. Foi um triunfo gigante de união. Mas aí, parte 3. A queda trágica de Josias. O orgulho antes da flecha. A história dá uma guinada brusca aqui e serve de alerta pra gente. Estar no topo não deixa ninguém imune a cometer erros fatais. Tem uma ironia trágica que acabou definindo o fim do Josias. Olha o contraste. De um lado, ele tinha um histórico impecável de ouvir os mensageiros de Deus, como a profetisa Ruda. Do outro lado, o erro final. Ele decidiu ignorar um aviso que veio, surpreendentemente, da boca de um rei pagão. O rei Neco do Egito estava passando por Judá de boa e indo lutar contra a Babilônia mais para o norte. Ele mandou avisar: Josias, não quero briga com você. O próprio Deus mandou eu me apressar. Mas Josias, talvez com um pouco de arrogância militar ou confiando demais no próprio taco, não deu ouvidos. Ele até se disfarçou para ir para a guerra na planície de Megido. Mas disfarce não dribla o destino. Ele tomou uma flechada mortal e aquele reinado de glória terminou numa tragédia enorme, com o próprio profeta Jeremias compondo lamentos sobre a morte dele. E as coisas desandam de vez na parte 4. O exílio babilônico. Um colapso rápido. Com a morte do líder, a nação perdeu a bússola total. E não foi um declínio lentinho não, tá? Foi uma queda livre caótica. Olha essa sucessão que parece um dominó de desastres. Jeoacás assume e, puf, 3 meses depois está exilado no Egito. Aí vem o Joaquim, faz tudo errado e acaba acorrentado em bronze por Babilônia. Depois o jovem Joaquim assume, dura os mesmos 3 meses e também vai preso para a Babilônia. E o último, Zedequias, simplesmente sela o desastre. Em vez de baixar a bola e tentar arrumar a casa, ele fica teimoso, se rebela e ignora totalmente todos os avisos super sensatos do profeta Jeremias. Ninguém ali aprendeu absolutamente nada com o passado recente. E as consequências dessa teimosia toda foram brutais. Os textos antigos mostram que, por compaixão, vários mensageiros foram enviados para avisar o povo do que ia acontecer. Mas sabe o que a galera fez? Zombou deles, tiraram sarro, ignoraram, até chegar num ponto sem volta, onde nenhum esforço político ia adiantar. O exército do Império Babilônico entrou com tudo. Incendiaram o templo que o Josias tinha dado o maior duro para arrumar, derrubaram os muros de Jerusalém, roubaram os tesouros e arrastaram os sobreviventes para longe como escravos. Foi o início de uma desolação total, o fundo do poço. Só que a história não acaba num beco sem saída. Parte 5. Esperança na restauração. A promessa nas ruínas. Por mais incrível que pareça, os registros não encerram a história com destruição. Tinha um propósito rolando nos bastidores dessa bagunça toda. O número 70 ali tem um significado enorme. Os textos falam que, durante o exílio, a terra finalmente pôde aproveitar os seus descansos sabáticos. Na prática, foram 70 anos exatos de terra vazia, recuperando o tempo que o povo simplesmente ignorou por séculos na busca por lucros. Então, o exílio não foi só um castigo cego. Foi um período necessário, um reset, para a terra se purificar e cumprir um ciclo de reparação que estava atrasado há muito tempo. Então o exílio não foi só um castigo cego, foi um período necessário, um reset para a terra se purificar e cumprir um ciclo de reparação que estava atrasado há muito tempo. E aí a gente chega no grande plot twist dessa linha do tempo. O objetivo final nunca foi a tragédia, mas sim a restauração. E quem é o cara que viabiliza isso? Ciro, o rei do Império Persa, um rei estrangeiro. Do nada, no primeiro ano dele governando sobre a Babilônia conquistada, ele emite um decreto absurdo de tão surpreendente. Ele não só liberta o pessoal de Judá, como incentiva e banca financeiramente com o dinheiro do império a volta deles para Jerusalém. A missão? Reconstruir o templo. Isso prova de forma definitiva que, mesmo depois das piores falhas de uma nação, a promessa de reconstrução continua lá, firme e forte, e muitas vezes vindo de onde a gente menos espera. E para fechar nossa análise de hoje, olhando para toda essa montanha-russa de leis perdidas, de devoção extrema e de lições esquecidas pelo orgulho, fica uma pergunta gigante para a gente pensar. Será que hoje a gente não está escondendo as nossas próprias bases e valores nas ruínas da distração e da correria? A ascensão e queda desse reino mostra claramente o perigo que o conforto e a arrogância trazem, mas também mostra o poder absurdo que existe quando a gente se reconecta de verdade com o que importa. Fica aí o convite para todos nós refletirmos sobre as nossas próprias fundações. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa exploração com a gente, que a nossa busca por respostas continue firme. Até a próxima!